paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, espero que você esteja muito bem. Pastor Oliveira passando aqui para trazer o meu devocional diário e compartilhar com vocês acerca daquilo que Deus tem colocado nessas últimas semanas no meu coração. Eu decidi desde ontem fazer alguns vídeos, porque a gente não tem oportunidade todos os dias dentro do templo para alertar os irmãos. Eu praticamente me consagro a semana toda só para o culto da sexta-feira, e às vezes uma hora não tem como a gente ministrar todo o conteúdo que o Espírito Santo coloca no meu coração, coloca no nosso coração. Eu quero trazer essa reflexão, esse devocional, com um texto do apóstolo Paulo, Quando Paulo escreve a sua última carta ao seu discípulo amado, Timóteo, seu filho espiritual, e ele traz uma coisa muito interessante, revelada pelo próprio Espírito Santo. Ele vai dizer assim, capítulo 4, a partir do verso 1: Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraja com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, a sã doutrina, seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que seus ouvidos possam ser, aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua volta ou a sua vinda. Que texto atual, irmãos! Ele é um texto muito emblemático para os nossos dias, para aquilo que nós estamos enfrentando nesses últimos dias. É fato que nós estamos em um tempo que o Evangelho deixou de ser uma convocação para morrer por Cristo e passou a ser um convite para estar bem com Deus. Quando a gente faz uma análise historicamente da igreja primitiva, ela não tem nada a ver com as nossas vidas aqui no Brasil. Os dias de hoje que nós estamos agora, nesse momento, 17 de abril de 2025, a igreja aqui no Brasil, ela não é perseguida. Esporadicamente acontece algum homicídio por aí, mas nós não somos perseguidos. Não há perseguição contra a igreja. Eu acho que isso tem sido um dos maiores problemas da igreja crescer em volume e perder em qualidade. Porque virou moda ser evangélico. Virou quadrado ser crente, fiel a Deus, discípulo. Mas ser evangélico virou moda. Então muitos querem ser evangélico, poucos querem ser discípulo. Então a gente, analisando, as pessoas antigamente elas iam para o templo com algumas convicções no coração, com alguns objetivos, Então, primeiro, eles queriam aprender a ser mais crente, a ser mais fiel, a ser parecido com Jesus Cristo. Depois, para se arrepender, para mudar de vida e principalmente, quando eles aprendiam o conceito da verdade,
adorar em espírito e em verdade. Esse era o objetivo dos primeiros crentes, do primórdio da igreja cristã. E eu não vou falar só dos primórdios da igreja primitiva, não. De 30, 40 anos atrás. Há relatos históricos que crentes que eram perseguidos por católicos, né, rejeitavam a fé protestante, apedrejavam, perseguiam, fechavam templos, derrubavam templos. E parece que quanto mais a perseguição acontecia, mais a igreja crescia em qualidade. Não era só em quantidade. Hoje, se a gente comparar aquele povo com o nosso de hoje, muitos hoje vão ao templo, eles vão atrás de um culto confortável, de uma palavra que não confronte seus pecados. Muitos vão atrás de um ambiente com boa estrutura, com bom conforto, música ali agradável, que não possa agredir os ouvidos, né? Que o pregador não fique se esgoelando, e principalmente de mensagens leves, que possam, na verdade, massagear o seu ego. Porque logo quando há um confronto, há logo um desconforto da parte de muitos. Eu digo isso porque eu também, no começo da minha fé, quando eu era confrontado com aquilo que o pregador dizia, eu achava que alguém tinha dito para ele como era o histórico da minha vida. Eu me lembro que quando a minha esposa, a irmã Vera Lúcia, amada do Senhor, ela trouxe para minha casa quando eu tive um problema de saúde, estava afastado do Evangelho. Aliás, não estava afastado, eu nunca tinha conhecido Cristo, eu vivia só de aparência. E no dia 30 de junho de 2002, por volta de 4 horas da tarde, a minha casa ela foi invadida por alguns crentes. E ali, duas irmãs, uma que falava em mistério e a outra que interpretava, começaram a falar coisas da minha vida que eu e minha esposa sabia. E eu ali, na hora da oração, eu abri os olhos e comecei a olhar para ela e já fiquei chateado com aquilo. Eu já comecei a pensar que era ela que tinha dito algumas coisas para aquelas irmãs, e agora as irmãs falando naquela língua que eu não entendia, e a outra traduzindo, falando coisas íntimas a meu respeito. Entretanto, Deus sabe todas as coisas, e minha esposa nem todas as coisas sabia. E naquele dia, naquela tarde, a irmã falou algo que só eu e Deus sabia. Ali minha mente veio, meu coração se abriu para Deus, e eu vim entender que verdadeiramente Deus existe. E aquela frase que nunca mais saiu do meu coração, ele disse: e eu fiz tudo isso, todo esse livramento na tua vida, porque eu te amo e tenho uma obra na tua vida e tenho pressa. Então isso nunca mais saiu da minha vida. Mas no começo fui confrontado muitas das vezes. E se não fosse a ação do Espírito Santo na minha vida, eu jamais tinha resistido. Eu jamais tinha permanecido na presença de Deus. Então hoje, quando acontece algum confronto, as pessoas recuam. Elas não querem sair da sua zona de conforto. Elas preferem morrer e ir para o inferno do que naquele momento enfrentar o seu orgulho, sair daquela zona e se entregar na plenitude para Deus. Queridos, o que nós estamos vivendo e vendo foi o que foi predito pelo apóstolo Paulo. O texto que nós lemos aqui, que nós temos visto nos dias de hoje, o Espírito Santo trouxe à tona a Paulo para escrever tudo isso que nós estamos vivendo e vendo nos dias de hoje, a Timóteo. Os capítulos 3 e 4 da sua carta, da sua segunda carta a Timóteo, Paulo, pelo Espírito Santo, ele faz um quadro, ele desenha um quadro, ele monta um retrato dos últimos dias, daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje.
Eu fico aqui imaginando quando ele escreveu isso a Timóteo, o quadro que ele havia desenhado não era tão nítido, não era tão vistoso como é nítido e vistoso nos dias de hoje. Porque o quadro que Paulo desenha é um quadro de decadência moral, de decadência espiritual. Hoje eu visitei um presbítero muito amado, aqui de Jaguaruana, e ele me disse uma coisa muito profunda. Ele disse: pastor, o povo está sendo treinado por essa geração a não ter caráter. E é verdade. Ele diz: olha, quando nossas autoridades roubam a luz do meio-dia, o pobre coitado que está lá embaixo diz: se ele faz isso, eu vou fazer. Então, o Paulo, ele está demonstrando aqui a Tiago uma decadência moral na sociedade nos últimos dias. Hoje nunca houve, nem na época de Sodoma e Gomorra, houve tanta decadência moral que a gente tem vivido nos dias de hoje. E o pior, a decadência moral, ela gera uma decadência espiritual. Quando se coloca Deus do lado, e quando se tem Deus, ele só serve para ser garçom, para servir na hora que você precisa de algo. Quando você precisa de uma saúde, de uma porta aberta, na área financeira, na área emocional, aí Deus serve para alguma coisa. Fora desse sentido, Deus foi colocado dentro de uma caixinha. Não é nós que temos que procurar Deus, é Deus que tem que nos procurar e saber se eu tenho vaga na minha agenda para receber Ele. Esse é o momento que nós estamos vivendo em nossa sociedade, onde a igreja está inserida dentro desse contexto, e isso é problemático. Então Paulo aqui, ele vai no capítulo 3, voltando, nós lemos o capítulo 4, o apóstolo Paulo no capítulo 3, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer assim, olha, 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, em outras traduções, trabalhosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Aqui o apóstolo Paulo, ele descreve o caráter das pessoas dos últimos dias. O caráter dessas pessoas será um caráter egoísta, amante do dinheiro, arrogantes, desobedientes, ingratos, serão profanos. Então isso revela uma corrupção interna, que depois ela é externada. Nunca uma corrupção é externada para depois ela ser interna. Ela primeiro começa de dentro para fora. Assim também como a mudança, o caráter, ele começa de dentro para fora. Ele começa a mudar lá dentro, depois é exteriorizado e as pessoas contemplam. Então, quem é corrupto interno, daqui a pouco as suas ações vai demonstrar quem de fato ele é. Então isso ele vai, o que Paulo está falando aqui está revelando de uma corrupção interna, de uma quebra de valores essenciais sem precedente, tanto morais como espirituais. E isso ele não estava apontando somente para os dias dele, era principalmente para os nossos dias. Esse comportamento cria um ambiente onde a verdade deixa de ser bem-vinda. Não, a gente não quer que a verdade. Não precisa você dizer isso. Olha, eu não quero saber, isso está agredindo meus ouvidos. Essa pregação não serve. Eu preciso de uma pregação motivacional. Eu estou caído, eu estou deprimido, eu preciso de um elogio. Se você não me elogiar, eu não tenho ânimo de sair de casa para adorar, de ir para o culto. Porque a pessoa está vivendo em um ambiente onde a verdade é desprezada, onde a verdade ela não é benquista, ela não é bem-vinda. Qual é a consequência natural de tudo isso? É a rejeição da sã doutrina.
Por isso que Paulo vai dizer: haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. As pessoas vão ter coceira no ouvido, e isso vai levar com que eles vivam migrando de templos em templos, de denominações em denominações, de igrejas em igrejas, atrás de líderes que possam falar aquilo que agrada o seu coração, que não venha confrontar com o seu segundo, terceiro, quarto casamento, com as suas olhadas à pornografia, com as suas namoradinhas, com o seu amor ao dinheiro. Não, eles não querem isso. Eles querem mestres que aceitem a sua vida como ela é, e que só tragam mensagens que possam motivá-los. Olha, tu é tão especial para Deus, Deus te ama tanto, que Ele sabe que tu vive nesse pecado, mas não te preocupa, porque Ele te ama tanto, e Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu filho. Continua nisso. Na hora Deus dá um jeito. Então são esse tipo de mensagem que a nossa geração ela está querendo. Ela não precisa dessa mensagem, mas ela quer. O que nós precisamos é aquilo que a gente não quer. Olha, irmão, como é contraditório. Aquilo que eu quero é aquilo que eu não preciso, e aquilo que eu preciso é aquilo que eu não quero. Então a minha natureza carnal, minha natureza humana caída, ela não quer ser confrontada, ela quer ser apaziguada, ela quer que uma mãozinha passe na sua cabeça e diz: você é amado do Senhor. E na realidade não é isso. Então o capítulo 4, Paulo se aprofunda, né? Nós saímos aqui do capítulo 3, agora entramos aqui no capítulo 4. Então Paulo se aprofunda mais e mostra que qual é o resultado dessa degeneração, né? Desse descalabro de não aceitar a sã doutrina. O que é que vai acontecer? Então essas pessoas elas não vão suportar a sã doutrina. Elas se voltarão para ensinamentos que alimentem seus desejos, suas cobiças. Ou seja, buscarão mestres que digam aquilo que querem ouvir e não o que precisam ouvir. Queridos, eu sempre tenho dito na igreja onde eu sou pastor, quando eu estou sem vontade de orar, é que eu preciso orar. Quando eu estou sem vontade de ler a Bíblia, é porque eu preciso ler a Bíblia. Quando eu estou com vontade de não ir ao culto, estou sem vontade de ir ao culto, é a hora que eu tenho que ir para o culto. Porque sempre a minha natureza carnal, ela vai descambar para o outro lado. Ela sempre vai querer dar ouvido ao mundo, as minhas concupiscências, a minha soberba da vida. Ela vai ter uma tendência maior, se eu não tiver com a minha mente blindada pelo capacete da salvação, a ser oprimido pelo inimigo, a fazer coisas que desagradam ao meu Deus. Então as pessoas, nesse sentido, Paulo vai dizer que nos últimos dias, ou seja, nos dias de hoje, elas vão buscar mestres que falem aquilo que possa agradar o seu ego. E isso é a consequência direta do estilo de vida descrito do capítulo 3, né? Dias trabalhosos. Essas pessoas passarão da verdade, de acreditar na verdade, e passarão a acreditar nas fábulas, nos mitos, naquilo que a palavra não diz. Nesse contexto, o que é que a gente observa? Uma troca do espiritual por o carnal, daquilo que é santo pelo profano, daquilo que é luz pelas trevas, daquilo que é igreja pelo mundanismo. Então haverá essa troca, como nós estamos vendo. Por quê, irmãos? Porque a corrupção moral
ela tem uma grande tendência de levar o ser humano à rebelião espiritual. Ela leva à rebelião. Quando Saul se corrompeu moralmente, ele se rebelou contra Deus. Por isso a exortação do profeta Samuel, que Deus ele não quer sacrifício, ele quer a obediência, e o oposto da obediência é a rebelião. Então, quando alguém ama mais a si mesmo ou ao dinheiro do que a Deus, ele vai sempre rejeitar a verdade divina e abraçar mitos. Ele vai atrás de mito, de fábula, ou seja, doutrinas humanas, mitos, heresia e até superstições que acomodam a sua consciência, mas não cura a sua alma. Incomoda a sua consciência, mas não cura a sua alma. Então, se você vê, você vai para essas igrejas não pentecostais, não tem doutrina. São mensagens subliminares para arrecadar dinheiro. Observe que todo texto bíblico ele termina numa campanha de arrecadação. Porque esses mestres, eles não confrontam os seus discípulos, consequentemente, eles não terão embate, serão sempre elogiados, estarão sempre aqui como fosse o bambambam, o mestre dos mestres, porque ele sempre vai dizer aquilo que o seu discípulo se agrada. Então, quando uma ovelha, entre aspas, se agrada do seu pastor, ela dá lã, ela dá leite, ela dá gordura. Entretanto, aquilo vai custar um preço muito alto para essas pessoas, tanto para os enganadores como para aqueles que gostam de ser enganados. Então, queridos, Paulo, ele mostra dois momentos ou dois fatores no capítulo 3 e no capítulo 4 desta carta que ele manda para Timóteo, a segunda carta. Em 2 Timóteo 3:2, Paulo mostra o coração do homem corrompido. No capítulo 4, versos 3 e 4, ele mostra ouvidos corrompidos. Então, capítulo 3, ele mostra corações corrompidos. E no capítulo 4, ele vai mostrar ouvidos corrompidos. O coração egoísta rejeita a verdade, e os ouvidos se voltam às mentiras convenientes. Precisamos ter cuidado em dois sentidos, o pessoal e o eclesiástico. Pessoalmente, precisamos vigiar nosso coração para não nos tornarmos insensíveis à verdade de Deus. Se começarmos a rejeitar correções, é sinal de que a coceira nos ouvidos já começou. Quando você não aceita ser corrigido, quando você não aceita ser confrontado, a coceira no ouvido já começou. Eclesiasticamente, que é outro fator que a gente precisa vigiar muito, ou seja, dentro da igreja, devemos pregar a palavra com fidelidade, mesmo que muitos não queiram ouvir. Você que é pregador, você que é pastor de igreja, tenha cuidado. Tenha muito cuidado, porque quando você começa a agradar os homens, você desagrada a Deus. O apóstolo Paulo falou isso à igreja de Gálatas. Ele não queria desagradar a Deus. É preferível que você desagrade a homens. É preferível que homens se levantem contra você, tentem massacrar a sua vida, manchar seu ministério, jogar o seu nome no lixo, na lama. É melhor isso do que desagradar ao seu mestre, ao seu Senhor. Não podemos competir com mestres segundo as cobiças. Não dá para competir com eles, porque quem ama cobiça ama o que esses mestres pregam. Mas devemos permanecer como as atalaias de Deus, pregando a verdade, ainda que isso até doa o nosso coração, porque eu sempre tenho dito, quando eu estou meditando na palavra, ela primeiro vem cortar a mim. Ela é como uma espada afiada de 2 gumes, verdadeiramente. Ela corta, tem coisas que eu estou ali lendo. Eu disse, Jesus, eu não sou capacitado de dizer isso.
E se não for a graça de Deus, irmão, sobre as nossas vidas, nenhum pregador é. Ninguém pode dizer que está acima do teto, acima do nível de nenhum outro pregador, porque nós somos tão falhos, mas tão falhos, que quando a gente está lendo a palavra, se você não sentir ela cortando, você se tornou mais falho ainda, porque a gente precisa sentir a miséria dos nossos pecados e sentir a graça da bondade de Deus, porque se não for pela graça, nem pregar a gente consegue. Então a gente também precisa observar na sociedade. Nós somos chamados a ser resistência, uma voz profética em meio ao caos que nós estamos vivendo. Então quem é profeta, mesmo que ele seja confrontado, ele não deixa de dizer a verdade. Ele não vai trazer mensagens que venham sacudir o ego de alguém. Ele não vai. Então, meus irmãos, Deus, ele está chamando o seu povo ao arrependimento sincero e genuíno. Há pouco tempo atrás, se vocês observarem, eu não quero que essa mensagem seja muito estendida, nós tínhamos nada, mas tínhamos tudo. Eu vou dizer mais uma vez, há pouco tempo atrás, nós não tínhamos nada, mas tínhamos tudo. Não tínhamos nada em termos de posses materiais, mas tínhamos tudo em termos espirituais. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 3, há uma frase de Pedro muito impactante, principalmente para os dias de hoje. Pedro disse assim: não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Eu tenho Jesus, eu tenho a autoridade dele. Levanta e anda. Hoje a nossa igreja, eu vi isso há muitos anos atrás, ela tem prata e tem ouro, mas o nome do Senhor Jesus Cristo se perdeu na boca de muitos crentes. Não tem mais autoridade. Aqui em Atos 3 nos apresenta uma cena muito poderosa. Um homem coxo de nascença, colocado todos os dias à porta do templo chamada Formosa, esperando esmola. Era seu costume, era sua esperança, era seu sustento. Todos os dias alguém vinha e colocava esse homem nessa porta formosa. Então, ali era um costume que ele tinha, um costume religioso, mas tinha. Era a esperança, aquela porta, de alguém sair de lá e lhe dar, ou entrar e dar algum presente para ele, porque era o seu sustento. Mas naquele dia, tudo mudou. Tudo mudou. Porque aonde há servo de Deus, a atmosfera muda. O ambiente se transforma. Quando estou falando ambiente, eu não estou falando geográfico, material. Estou falando do ambiente espiritual. Um servo de Deus, aquele que teme a Deus, ele pode entrar dentro de um prostíbulo, a atmosfera muda, o ambiente muda. Ele pode entrar dentro de um terreiro, o ambiente muda, a atmosfera muda, porque o Senhor dos Exércitos está com ele. Então preste atenção, irmão. Pedro e João subiam a hora da oração. Não trazia prata e nem trazia o ouro, segundo o texto, mas trazia algo que o sistema religioso naquela época não podia dar, e nem hoje muito menos ainda. Então, Pedro deu aquilo que a religiosidade não tem condições de dar, porque não tem. Pedro deu aquilo que o sistema religioso oferece como uma cópia falsa, mas que não transforma, que não ergue ninguém, que não gera milagre de transformação na vida de ninguém. Pedro olhou para o homem e disse: olha para nós, olha para nós, olha para a igreja, dos remanescentes, dos fiéis, olha para nós.
Ele não disse: olha aqui para o templo, está formoso. Ele não disse: olha lá para os sacerdotes. Não. Ele disse: olha para nós. Somos servos de Deus. Somos pobres no materialismo, mas ricos no espiritualismo. É isso que está faltando para nós nesses últimos dias. Pedro aqui, ele oferece uma autoridade no mundo espiritual tremenda, porque a autoridade que estava sobre ele não dependia de aparência, de estrutura, de sistema, de culto atmosférico. Não. A autoridade que repousa na vida de um crente tem a capacidade de mudar a vida de outra pessoa. Era uma autoridade que fluía da comunhão que eles tinham com Deus, de santidade, de fé viva no Cristo ressurreto. É o que está faltando para nós nos dias de hoje. Então, meus queridos, hoje, porém, o cenário ele inverteu. A igreja moderna, em muitos lugares, tem prata e tem muito ouro. Tem templos suntuosos, espetáculos de luzes, altares dourados, sistemas multimilionários. Tem até uma área VIP. Aquela área VIP é para aquele crente altamente poderoso, especial. Ele é muito especial para Deus. Então ele precisa estar numa área VIP. Já pensou um negócio desse? Já pensou Deus, Jesus Cristo, pregando aquele sermão do capítulo 5 de Mateus, no ar livre? Olha para a igreja da África. Não estou falando dessa África que também já começou a prosperar financeiramente e que já deixou Jesus lá de fora da vida deles. Olha para o Brasil, quando a Assembleia de Deus começou com 2 missionários debaixo de uma árvore, pregando o Evangelho, nas casas, sem templo, sem conforto, suando para passar aquilo que eles tinham. Não era prata e nem ouro, era Jesus de Nazaré na vida deles. Meus queridos irmãos, a igreja hoje ela tem prata e tem ouro, mas lhe falta o essencial, a autoridade do nome do Senhor Jesus. Muitos, como o homem da porta formosa, como aquele homem do coxo que ficava ali à porta formosa, continuam coxos espiritualmente, estão paralisados, não andam no espírito, não vivem pela fé, apenas estendem a mão esperando uma esmola, barganhando com Deus. Eu vou te dar isso para o Senhor me dar aquilo. E é interessante, irmãos, que nessas igrejas que propagam isso, eles só têm isso para dar, eles só têm moeda para dar, palavras vazias, promessas humanas, campanhas interesseiras para enriquecimento ilícitos. Estão estagnados espiritualmente, deixaram Jesus de fora das suas vidas. A igreja, ela antes de ser da sua estrutura denominacional bem arquitetada, ela precisa ter membros bem arquitetados, estruturados, humildes na presença de Deus. Queridos, por trás desses grandes templos, onde só existem palavras motivacionais, não existe uma palavra de cura da alma, de confronto contra os nossos vícios pecaminosos. Não há libertação de hábitos terríveis, não há autoridade. São coaches da vida. Enquanto Jesus, ele quer nos dar o melhor, mas não é o melhor que essas igrejas pregam, falando de materialismo. O melhor que Deus tem para nós não está aqui, não está nesse plano. É um tesouro incorruptível,
é um ouro e uma prata que o ladrão não rouba. Não está aqui neste mundo, está no vindouro. E a gente precisa com toda urgência voltar ao evangelho genuíno. Porque, irmãos, há pouco tempo atrás nós não tínhamos nada, mas tínhamos tudo. Hoje a igreja tem tudo no material, mas não tem nada no espiritual. Existe um texto aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 44 e 46, que é muito profundo esse texto. Diz assim, ó: e todos os dias criam, e todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Aqui a igreja primitiva, ela perseverava todos os dias. Não era só uma vez por semana não, viu, meu irmão? Não era só uma vez por mês não, não era só um culto domingueiro não. Não era só uma sexta-feira do culto de ensinamento na Assembleia de Deus de Jaguaruana, não. Não. Todos os dias. Perseveravam todos os dias. Não era apenas um dia na semana. Eles caminhavam longa distância para cultuar. Eu fico aqui pensando, irmão, às vezes, quando Deus disse assim para Abraão: Abraão, pega teu filho, teu único filho a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e lá eu te mostrarei o monte que tu deves sacrificar o menino. O texto vai dizer que Abraão andou 3 dias. 3 dias, provavelmente intercalando em cima do jumento e a pé, em cima do jumento e a pé, para cultuar, para adorar, para sacrificar. Hoje o templo está do nosso lado. Quando a gente vai, chega atrasado. São apenas 2 horas de culto, a gente chega faltando meia hora. Tem alguma coisa com a nossa fé, tem alguma coisa com o nosso cristianismo. Esse povo, eles não tinham nada, mas tinham tudo. Eles não tinham ônibus, eles não tinham carro, não tinham carro de aplicativo, não tinham motoboy, não tinha mototáxi, não tinha táxi. Mas eles tinham uma fé que ardia no coração desses homens. É essa fé que nós estamos precisando, irmão. Havia algo de precioso na vida daqueles homens. É o que está faltando em nossos dias, uma fé genuína. Eles não queriam nem saber se o corpo estava cansado de uma labuta. Eles tinham a chama do Espírito Santo. Queridos, nos meus primeiros dias, na chama do primeiro amor, eu peço a Deus que essa chama nunca se apague. Às vezes eu chegava do quartel cansado, exausto, passava o dia dirigindo, abordando. E quando chegava 7 horas da noite eu ficava ansioso. Às vezes pedia para o meu companheiro me render mais cedo, já para me pegar a minha moto, rodar 26, 27 quilômetros para chegar na minha congregação. Às vezes ia fardado, ficava constrangido, tirava a arma, botava de dentro do banco da moto. Às vezes eu chegava só na hora do amém, mas eu queria estar na presença de Deus. Hoje eu levei esse costume até no meu pastorado. Eu não gosto de chegar em culto atrasado. Eu gosto de chegar cedo, meia hora mais cedo, para dobrar o joelho, para falar com Deus, ver o que é que Deus tem para me orientar na hora da mensagem, ou na hora só de eu cultuar, porque às vezes eu vou só para cultuar, eu não vou para pregar. E às vezes eu fico vendo enquanto alguns estão de joelho, a maioria está sentado, conversando, falando no celular. Entraram na casa de Deus como tivesse entrado na casa da irmã Doquinha, da irmã Joaninha. Perderam o temor, perderam a reverência. Então, meus queridos, eu fico aqui imaginando aquele povo primitivo andando quilômetros para cultuar e fazer missões. Não era só para cultuar a Deus, não era para fazer missões. Quando eu era pastor aqui numa região aqui praiana,
contava-se o testemunho de pessoas que andavam mais de 15 quilômetros pela praia. Não era de bicicleta, não era de jumento, era a pé, para cultuar a Deus. Aonde eu sou pastor aqui em Jaguaruana, há relatos do antigo pastor Zacarias, que foi um fundador da igreja aqui, que ele saía de bicicleta de Aracati, quase 60 quilômetros. Não era com essa estrada boa que a gente tem hoje, não. Enfrentando fome, sede, o sol castigante, para abrir um trabalho aqui, para falar do evangelho aqui. E hoje a igreja está do lado e a gente, quando vai, chega atrasado. E eu fico vendo esses homens andando quilômetros e mais quilômetros para cultuar e fazer missões. E nós, o que acontece conosco nos dias de hoje? A gente não caminha, a gente tropeça nas nossas desculpas. Não tenho tempo, tenho um compromisso, não posso ir hoje, tenho uma viagem, tenho um aniversário, tenho uma festa. Eu não posso ofertar, eu não posso dizimar, que eu tenho compromissos maiores. Vai deixando sempre Deus por último, sempre as coisas de Deus por último. Escute, irmão, a igreja primitiva não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha ar-condicionado, não tinha microfone nem rede social, mas eles tinham fome de Deus, eles tinham sede de Deus. Eles andavam quilômetros a pé, enfrentavam o sol, cansaço, perseguição, fome, e mesmo assim nada os impedia de cultuar, de pregar, de servir, de se reunir. Nada os impedia. Eles se encontravam nas casas, nas ruas, nos montes, nas prisões, onde fosse necessário, porque a presença de Deus era o motivo. Chega, eu fico emocionado com isso, irmão. Era o motivo daquele povo fazer tudo isso. E hoje nos falta motivo. Ou não nos falta? Ou a gente procura dizer que falta motivo? Então escute, irmão, eles não precisavam ser convencidos a ir ao culto. Eles ansiavam por este culto. Não escolhiam quando ir ou se ir, porque para eles servir a Deus não era um evento qualquer, era a vida. Servir a Deus para os nossos pais não era um evento de congresso, era a vida. Do culto da escola bíblica ao culto do círculo de oração, para os nossos pais, era a vida, não era um evento. Hoje, nós temos tudo à disposição: veículos, aplicativos, mensagens online, templos com muita estrutura, mas qualquer coisa é motivo para nós não irmos ao culto. Uma garoazinha, uma chuvazinha, um mal-estar, uma cólicazinha, um compromisso qualquer, um desânimo passageiro, e logo dizendo: hoje não vou, não posso ir ao culto. Enquanto os primeiros crentes se desgastavam fisicamente para adorar, nós nos damos o luxo de colocar a Deus dentro de um copinho desse, dentro de uma xícara, dentro da nossa agenda. Não vou para o culto hoje, Deus não marcou nada comigo, não marcou a agenda comigo. Para falar comigo tem que marcar uma agenda. Ou não é isso que a gente faz? A gente coloca uma agenda diante do Deus Todo-Poderoso, e o argumento que a gente usa: não tenho tempo. Mas nós temos tempo para ficar horas e horas de bate-papo com mulheres que não é sua, com namoros virtuais imundos, com fofocas que desagradam o Espírito Santo, entristece o Espírito Santo. Mas nós não temos tempo de ir para um culto de ensinamento, de estarmos na sua presença gloriosa, maravilhosa, e rendemos graça, gratidão por tudo que Ele nos fez, e saber que um dia nós iremos morar com Ele. Quem somos nós para tentar colocar Deus em uma agenda?
Então, meus queridos, eles atravessavam cidades para uma reunião de oração. Nós temos dificuldade de orar até 15 minutos dentro da nossa casa. Temos dificuldade de 15 minutos. A gente fica aqui, eu estou gravando esse vídeo aqui, esse devocional para edificação da tua vida, mas eu fico até preocupado, porque a gente gasta horas e horas com coisas supérfluas, mas a gente não consegue assistir uma mensagem de 1 hora. Se o vídeo tiver mais de 1 hora, a gente já não dá, não faz meu gênero, não dá certo. Mas para aquilo que não presta, a gente passa horas e horas. Então eles entregavam a própria vida pela fé. Nós mal entregamos 2 horas por semana de culto a Deus. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? A fé deles queimava como fogo, a nossa, de vez em quando, uma fumaçazinha, né? Um fumegazinho. Está faltando o fogo do Espírito Santo. Então, irmãos, o evangelho, ele não é conforto, ele é confronto. Porque conforto não gera avivamento, confronto gera avivamento. Olha, o evangelho é sacrifício, é sede, ele é entrega total. Precisamos voltar ao primeiro amor. Escute, termos paixão, aquela paixão que nos ardia no começo da nossa fé, da presença de Deus. Estou me lembrando aqui que um dia eu saí da cidade de Maracanaú para Fortaleza para ir buscar a minha mãe, e eu ia escutando um louvor, acho que era de Elias Silva, e a presença de Deus ali dentro daquele micro-ônibus, que eu tinha um micro-ônibus ali junto com a minha esposa e o meu filho, era tremendo, só nós 3 ali. E eu parecia que eu era o super-homem. Um carro, ele invadiu a preferencial, e eu naquele momento eu não tive medo, era como Deus estivesse ali, ele estava ali me protegendo. Aquela ânsia do primeiro amor, irmãos, é isso que nós temos que voltar, aquela urgência de ser servo do rei, né? De compactuarmos com o reino de Deus. Então a gente precisa entender tudo isso, né? Porque há pouco tempo, nossa estrutura aqui, eu vou já encerrar porque o tempo se prolongou demais, a gente faz um esboço pequeno, termina falando muito, né? Então há relatos há pouco tempo aqui na nossa região mesmo. Essa semana eu vi um evangelista nosso falando que vinha irmãos ali da cidade de Palhano, de bicicleta, para participar da escola bíblica aqui em Jaguaruana. Eles eram só auxiliares, mas queriam aprender, tinham sede de aprender. E nós, irmãos, estamos com sede de quê? Queridos, a minha oração é que Deus desperte novamente em você o desejo de ser discípulo e não ser cliente de shopping. Porque hoje o evangelho pregado por aí, ele transformou muitos crentes em clientes de shopping. Quando o shopping que o crente frequenta não tem a mercadoria que ele quer, ele se muda e procura outro shopping, procura outra loja. E é isso que nós estamos fabricando. Há muitos anos, vou aqui encerrar, eu disse uma coisa que talvez vá te chocar, mas eu ouvi do próprio Deus falando comigo. Na minha inocência, eu pregava: é melhor uma igreja do que um bar na esquina. Feliz seria o Brasil se em cada esquina, no lugar de um bar, houvesse uma igreja. Falei isso. E um dia eu estava estudando para dar, eu era dirigente dessa congregação, estava estudando para dar doutrina à noite, quando a mensagem que Deus estava me dando, naquela época eu não tinha tablet, eu não tinha notebook, era tudo escrevendo na minha agenda, os esboços. Quando eu estava escrevendo a mensagem sobre o
caráter de um cristão verdadeiro e genuíno. Quando o Espírito Santo bradou no meu coração dizendo: se em cada esquina houver uma igreja, em cada esquina haverá um povo diferente que não é meu. Aí eu fiquei ali meditando, mas por que o Senhor me disse isso? E depois de muita busca, eu entendi o que o Espírito Santo estava falando comigo, irmão. É que quanto mais denominações, é como se cria mais lojas, mais franquias. Então a pessoa vai para uma igreja, uma denominação, e lá é confrontado com o seu pecado, e ele não pede mais nem carta para sair. Ele simplesmente pega a sua família e sai, vai embora. Porque em outra esquina tem uma igreja, ou um shopping, ou um comércio. E o mercenário que está lá não quer saber como é a vida pregressa da pessoa. Ele quer saber nos números, na quantidade, naquilo que pode render para ele. Então, quanto mais denominações, mais crentes problemáticos, crentes sem caráter, estão sendo gerados em nossa geração, simplesmente porque não suportam a sã doutrina. Vamos orar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Querido Deus, diante da tua presença, Senhor, eu apresento os meus irmãos que até agora ouviram essa mensagem. Que o Senhor toque em seus corações, que eles compartilhem essa mensagem com mais alguém, que mais alguém possa ouvir essa reflexão e trazer à tona e ser confrontado com o evangelho que ele tem vivido. Que o Senhor floresça no coração dele, que o Senhor apareça, que ele diminua, que ele entenda que evangelho é sacrifício, é rendição, que evangelho é se submeter ao Senhor, é ser humilde, é lançar fora todo sentimento de orgulho. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, aonde essa mensagem chegar, que o teu povo seja edificado, para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Amém. Que Deus te abençoe e compartilhe essa mensagem com alguém. Até amanhã, se Deus quiser.